Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje substituindo, por conta de uma viagem, o âncora, o jornalista Barbosa Filho, que é o titular desse programa TVI News. Bem, nós vamos falar primeiro sobre dizer aqui os nossos endereços eletrônicos. Você já sabe, se você for assinante, o canal é 24.2, ou então você pode ver o nosso programa através do YouTube, TVI News Brasil. Eu espero que você acompanhe nós, como sempre tem nos acompanhado, não é? Que a audiência nossa é boa, não se enganem, porque nós temos realmente aqui entrevistados realmente da melhor qualidade. Nós nunca deixamos de trazer entrevistados para conversar com a gente e assuntos do seu interesse, aliás, do nosso interesse. Então, bom dia a vocês. E hoje, como sempre, a gente tem aquele quadro que a gente já conhece, que são Entenda Direito, que é com o advogado, nosso especialista em direito, Abraham Feldman. Bom dia, Abraham. Abraham, falei certo? Falou certo. Quase certo. É Abraham? Abraham Feldman. É o quê? Desculpa perguntar, é o quê? É de origem romena. É de origem romena. Eu pensava Oriental. que era palestino, uma coisa assim, Abraham. Não. Somos primos, né? Hã? Somos primos dos árabes. Tá tudo certo. O que é que temos para hoje? Toné, bom dia. Bom dia. Bom dia a você que está em casa. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por nos acompanhar. O assunto de hoje é um assunto maravilhoso que eu adoro de falar. Eu adoro falar. Vamos falar sobre doação, transferência de patrimônio para herdeiros e sucessores e a utilização de holdings para a administração desses imóveis e como ferramenta de planejamento sucessório, tributário e patrimonial. Vai ser um bate-papo super legal. Vamos usar uma linguagem normal que todos nós vamos entender. Fica aí atento, participe, mande suas perguntas e vamos fazer disso uma coisa esclarecedora e informativa. Me fale aí, doação de... Doação de bens. De bens. Doação de bens. Sim. Tá? O que é a doação de bens, Toné? Juridicamente é um ato jurídico bilateral que são duas pessoas, no mínimo, onde a gente tem a figura do doador e a figura do donatário. Tá? O doador é aquele que doa e o donatário é aquele que recebe a doação. É uma ferramenta utilizada para se evitar, muitas vezes, um inventário. Com isso você evita aquele inventário longo, Não demorado. Precisa fazer o inventário, Abraham? Não, então? Porque o bem já foi transferido. O bem já foi transferido para aquela pessoa que ele, para o herdeiro ou para o sucessor. Isso que eu queria perguntar, porque não necessariamente se não for da família, se for de terceiros. Como é que isso se procede? Pode ser doado a terceiros também, tá? Pode ser doado. Existem algumas questões que devem ser observadas, como, por exemplo, a legítima, que representa 50% da massa patrimonial que o doador pode dispor livremente, é que ele não pode dispor livremente, é a legítima. Os outros 50% ele pode, por assim dizer, fazer dela o que quase ele bem entender. Tá? Então 50% ele deve manter para que Porque seja para a transferido. família, no caso? Para os herdeiros necessários, que a gente pode classificar como família. Filhos, Em primeiro grau, ascendentes, descendentes, mulher, esposa, exatamente, companheira. Então ele tem que reservar essa parte e a outra parte ele pode dispor da forma que ele entender ser mais adequada e que corresponda aos anseios e desejos dele. Sim, mas agora eu digo assim, se for para terceiros, e se a família pode contestar uma doação? Pode ser contestada desde que ela não cumpra os requisitos que a lei prevê que devem ser cumpridos. Como, por exemplo, se for no caso de um imóvel, a escritura pública de doação e o anterior recolhimento de tributos. E o tributo, nesse caso, é o ITCMD, é o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes e Doações. Tá? O tributo é de competência dos estados e do Distrito Federal. Me repete aí, por favor, para o público ficar realmente sabendo.
ITCMD. ITCMD, imposto, Imposto, transmissão, causa morte e e doação. O de doação, especificamente, é o ITD, tá? Que é o imposto de transmissão por doação. Tem alguma Tamires, pergunta aí temos ainda, alguma Tamires, aí? Bom dia, gente. Pronto, antes de prosseguirmos, né, com a entrevista com Abraham Feldman, falando sobre esse assunto tão importante para você que está aí em casa nos assistindo, vamos chamar a vinheta, né, do quadro. Silas, entenda direito. Nós estamos aqui agora, realmente, com a vinheta, tudo certinho, falando. Esse quadro é sempre apresentado às quartas-feiras, toda quarta, com o nosso advogado aqui, especialista em direito, que é Abraham Feldman. Voltando, Tamires, tem alguma... Tamires também hoje está aqui nos assessorando. A produtora hoje está aqui também nos assessorando aqui, na ausência do Barbosa Filho. Também. Fale, Tamires, aí. E também, né, lembrando que esse quadro é sempre às quartas, às 10 horas da manhã, né? E quem quiser mandar alguma pergunta, né, pode mandar lá no chat do YouTube, e eu vou estar aqui né, informando para o nosso especialista. Mas, enquanto isso, eu tenho algumas perguntas aqui que eu gostaria de perguntar, na verdade, né? O que uma pessoa deve considerar antes de realizar uma doação de bens? Existem implicações legais ou fiscais que devem ser levadas? Excelente pergunta, Tamires. São vários os aspectos que devem ser levados em consideração antes da prática do ato da doação. Eu já falei 2 deles. No caso de imóveis, por exemplo, a escritura pública e o anterior recolhimento tributário do ITCMD. Você precisa recolher antes da doação. A doação só é um ato considerado perfeito após o pagamento do ITCMD e após a escritura pública lavrada em cartório de notas. Tá? É importantíssimo. Sem isso, não é considerada doação. Tá? A doação não é válida. Ela não é válida. Então, isso deve ser observado sempre. Sempre, sempre, sempre. Agora, no caso, por exemplo, Abraham, do que o doador, não é? Ele morreu, tal, faleceu, então, mas ele não deixou filhos, não deixou herdeiros. Ele teria então que deixar, ele tem que deixar essa doação, ou vale o quê? Um testamento? Qual seria o procedimento? Boa pergunta também, Toné, e ela faz parte assim da dúvida, ela é dúvida de muita gente. Quando a gente fala de doação, é um ato inter vivos. O doador ainda está vivo, ele não morreu, tá? A doação, ela impede o inventário, tá? Pelo menos referente àquele bem, ele não pode ser arrolado em inventário, porque ele já não pode mais ser discutido em inventário, porque ele já não faz mais parte da massa patrimonial do finado, do falecido. Tá? Então, sobre aquele imóvel, não existe mais discussão. As discussões podem vir caso o ato jurídico da doação tenha sido feito de modo imperfeito. Como, por exemplo, se ele não tiver feito a reserva da legítima, ele não pode. Ele tem que reservar a legítima para os seus herdeiros. Se ele não tiver feito anteriormente a escritura pública e o regular recolhimento dos tributos, também isso pode sim, pode não, será, tá? É um ato nulo, porque é um requisito de validade da doação e ela vai ser contestada sim, com certeza. Outro ponto de extrema importância, e que você falou, quando a pessoa não tem herdeiros necessários, ela pode fazer o que ela bem quiser do patrimônio dela. Ela pode doar para uma fundação,
pode doar para o Estado, pode doar para uma pessoa que ela goste, para um sobrinho, uma sobrinha. E isso que você falou em sobrinho, é isso que eu queria falar. Pode Sim, ser mas se ele feito, doar sim. para terceiros e não tem filho, mas tem um sobrinho, o sobrinho pode contestar? Não, porque eles não são herdeiros necessários. Eles herdam, mas de uma outra forma. Não são herdeiros diretos. Eles são parentes colaterais. Eles poderiam sim herdar no caso de não haver os herdeiros necessários, mas se você, em testamento ou até através da doação, escolheu uma pessoa para receber aquele patrimônio enquanto você ainda é viva, é um ato perfeito. Tá? Não pode ser contestado. Não houve, em tese, não houve qualquer ilegalidade, não houve fraude. Então, doação só quando a pessoa está viva. Só quando a pessoa está viva. Só vale só assim. quando está viva. Bem Tá. diferente do testamento, porque o testamento só pode ser aberto após a morte. Após né? a morte. Assim, depois que a Tamires, pessoa tem alguma morre. pergunta, algum Temos questionamento? perguntas aqui no chat no YouTube, né? O Leandro Ribeiro, ele fala: ITCMD, Imposto sobre Transmissão, causa mortins e doações? Exatamente. Leandro, muito obrigado pela sua participação. O ITCMD é isso mesmo, tá? Imposto sobre transmissões, causa mortes, que aí é quando há o inventário, tá? A gente não está tratando hoje de inventário, a gente está tratando de doação e doações, tá? ITCMD, a última palavra é doação, tá? Então é o mesmo tributo. Ele costuma levar nomes diferentes dos estados. Aqui na Bahia, por exemplo, ele é considerado só o ITD. O nome dado ao tributo é o ITD, tá? Então é o mesmo tributo, às vezes com um nome diferente. Agora, peraí, só uma pergunta aqui. Agora, essa doação só é pertinente a bens imóveis? Não. Ou bem imóveis também entra? Pode entrar. Pode entrar, por exemplo, um carro? Pode? Pode. Pode entrar também? Pode. Tanto móveis como imóveis, os bens? Pode. Essa doação, por exemplo, ele fez uma doação. Eu vou 50% aqui do meu patrimônio do que eu tenho vai para X, para uma pessoa. E 50% aqui para meus herdeiros legais, certo? Mas aí tem um carro, por exemplo, fica como? Então, a doação ela pode ser feita dinheiro, joias, carro, móveis, qualquer coisa, qualquer bem ou direito. Ou móveis ou imóveis, tanto faz. Qualquer bem ou direito, que é aplicações financeiras, dinheiro aplicado em banco, ações, tudo, qualquer coisa pode ser doada. Pode entrar. Desde que seja de propriedade do doador, tá? Ele pode doar o que ele quiser, desde que respeitado os limites legais. Abra, agora sim, por exemplo, eu vou doar 50% para X, né? É um terceiro. 50% para meus herdeiros legais. Mas ele tem que especificar quais são esses bens, não? 50% do patrimônio total, você está falando, no caso. Como é isso? Toné, quando... Porque na hora, veja bem, que esse negócio de família, de herança, é problemático. Na hora que for dividir, não, o carro vai ficar para mim, isso aqui, a moto é minha, a casa é sua, o terreno na praia é seu. Então como é que fica? O doador tem que especificar isso em vida, o que é para quem? Não. Não há necessidade. Ele não tem a obrigatoriedade de especificar quem vai ficar com o quê. Não é obrigado. Ele pode simplesmente dizer, 50% do meu patrimônio vai para fulano de tal. E 50% já está reservado aos herdeiros necessários dele. Entendi. Esse é um ponto que dá muito problema. Quando ele não determina quem vai ficar com o quê. Se não especifica os bens, dá problema, sempre dá briga, né? Dá. Porque quando a gente fala de um inventário, de uma massa patrimonial, ela é considerada como um todo, é uma universalidade de bens. Não existem bens únicos ali, é uma massa mesmo, como se todos aqueles bens estivessem todos no mesmo cesto. E para você dividir aquele cesto, como é que a gente vai dividir um apartamento para 3 pessoas? Tem que vender. Pois é. E se a gente tiver 3 apartamentos, eu tenho a seguinte hipótese, pensa comigo aqui. Nós temos 3 herdeiros necessários que vão receber... Herdeiros legais. Diretos, herdeiros diretos. Diretos. A gente, no direito, é herdeiro necessário. Necessário que chama. Eu tenho 3 imóveis e 3 herdeiros. Vou deixar esses 3 imóveis para esses meus herdeiros. Ele não determinou qual herdeiro ficaria com qual imóvel.
Mas Então, ele pode determinar, pode, especificar? desde que os valores sejam compatíveis ou haja uma compensação. Eu não posso dizer... Com o valor dos outros bens. Com o valor dos outros bens. Entendi. Eu não posso pegar um imóvel, embora sejam 3 imóveis, eu não posso pegar um imóvel de 5 milhões e dar para um imóvel de 500 mil e dar para outro, e outro imóvel de 100 mil e dar para outro. São 3 imóveis, mas os valores são diferentes. Então, nesses casos, é necessário que haja compensação. O que normalmente é feito? Além daquele imóvel, existe a compensação financeira. Olha, você vai receber um imóvel de menor valor, mas você vai receber X em dinheiro para que supra essa diferença. Entendeu? Ou às vezes o outro ele pode receber alguma coisa a mais, e um imóvel que vale a mais, mas ele vai receber um valor menor em dinheiro. Quanto mais equilibrada, quanto mais justa é feita a doação, menor a possibilidade de eventual judicialização Conflito, e de que né? isso venha a dar problemas para os herdeiros, né? Para os donatários, do caso. Conflitos, né? Sempre dão, né? Sempre. Inventário, só 1% deles que correm tranquilamente. Normalmente, infelizmente, 99% deles dão Sempre trabalho. tem um sabido, não? Não é só a questão do sabido, não. São vários fatores. E o primeiro fator é o emocional. Né? Eles perderam uma pessoa querida. Então a gente já começa a ter uma relação estressante por aí. Todos estão ali envolvidos com a emoção. E depois começa... A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Então, se eu recebo um imóvel, eu não queria esse. Eu queria aquele porque vale mais, é mais maneiro. Eu queria aquele. E eu me sinto injustiçado com isso. Então, para que isso não ocorra, a gente tem que fazer as coisas, essa doação tem que ser muito bem planejada. Eu coloco todos os herdeiros, todos os donatários para assinar todas as escrituras, concordando com tudo. Isso aí é fundamental, tá? Então é importante ter um bom planejamento, é extremamente importante que você tenha um bom assessoramento por um advogado, que é quem conhece melhor das leis, que vai te assessorar para que aquele ato que você está praticando de doar os seus bens para aqueles que você ama e quer que continuem bem quando você partir, para que isso seja um ato libertador e não que seja uma causa de brigas, de discórdia. Então, eu costumo dizer que as nossas decisões, os nossos atos devem ser atos que nos libertem e não que nos aprisionem. Então, evitar essas brigas, esses inventários demorados, realmente é uma coisa E é estressante, fundamental. né? É estressante. Ô, Abra, agora tem outra coisa também. Por exemplo, o doador especifica tudo em vida. Aí, por exemplo, eu vou dar com os herdeiros necessários que você fala, né? Então fulano vai ficar com o terreno na praia e o outro com a fazenda. Mas pode haver contestação? Porque você deu a fazenda que vale mais, o valor é outro, e você deu um terreno que vale menos. Essa compensação, como é que vai fazer? Como é que pode controlar isso? Nesse caso, tem que haver um equilíbrio aí, como é que vai? O equilíbrio é sempre bem-vindo, tá? É sempre bem-vindo. Mas ele pode contestar o que ganhou menos, que ganhou um imóvel menor, no caso? Lógico, porque houve fraude a parte dele. Sim, mas fraude, mas tá? foi a decisão do doador. Não, mas não importa. Até o direito de patrimônio tem limite, tá? Os 50% eu tenho que dividir igualmente para aquela pessoa. Eu posso privilegiar um dos meus herdeiros? É isso que eu tô pensando. Esse 50%, por exemplo, que eu posso dispor livremente, eu posso escolher um ou dois herdeiros para entregar para eles aquela parte. Ou seja, eles vão ter uma... Mas pode haver contestação de uma das partes? Contestação sempre vai poder haver. Se a contestação vai ser julgada procedente ou não, é outra história. Até porque o doador assinou, né? Estava vivo ainda, né? E além disso, poder haver... A gente pode questionar qualquer coisa no judiciário, tá? Desde que o objeto não seja ilegal, né? O objeto do meu pedido não seja ilegal, eu posso contestar tudo, tá? Então, aí eu volto a 10 minutos atrás, quando eu falei. Quando você for fazer o planejamento da patrimônio, planejamento sucessório,
do patrimônio que você adquiriu em vida, é de extrema importância que você faça isso bem feito, assessorado por um profissional competente nessa área, nesta área específica, porque se a gente for usar somente aqui os conhecimentos que nós temos, eu asseguro que são insuficientes. É necessário um planejamento sucessório bem feito para que se evite os problemas. Tamires, alguma pergunta aí de algum Tá chegando espectador? muitas perguntas aqui no chat, né? Vamos lá. Carlos Santos, ele fala aqui: gostaria de doar meu apartamento para meus filhos e continuar usando até falecer. É possível? Excelente pergunta, Carlos. Eu ia chegar lá. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Carlos, é não só possível, como usual, e a gente faz isso todos os dias. Você pode doar o patrimônio, tá, o bem, o imóvel aos seus filhos e gravar ali a reserva de usufruto, tá? Que só será extinto se você renunciar àquele usufruto ou com o seu falecimento. Então você pode sim, tá, fazer a doação com a reserva de usufruto e a extinção desse usufruto só se dá mediante a sua renúncia ou com a sua morte. Existe uma outra hipótese, mas eu não vou entrar nela aqui não. Tá? Então é possível sim. Excelente pergunta, muito obrigado pela participação. Mais outra pergunta aí, Tamires? Tem Lúcia Ramosa. Ela fala aqui: é possível uma doação em vida, mas com garantia de poder usar o bem? Já meio que respondeu. Já respondeu, né, é a mesma É pergunta. mais ou menos mais a ou menos mesma hipótese da resposta anterior. Silvana Tapioca Bastos, ela fala: olá, meu amigo Abra e equipe da TVI, bom dia. Como fuça a doação com observações podendo ser tomado de volta em caso de não respeitar a ressalva? Como pode o doador exigir normas ao bem doado? Então, a doação, ela pode conter termo, condição e... Falar do termo da condição. Encargo, tá? Quando você doa, eu vou te doar esse imóvel, isso vai ter que constar da escritura de doação. Eu vou te doar esse imóvel, você tem um encargo de mantê-lo ou, por exemplo, de utilizar somente uma atividade. Isso acontece muito quando imóveis são doados para associações ou fundações e clubes de serviço. Eu vou te doar esse imóvel, mas você é obrigado, você tem a condição de usá-lo sempre na atividade social que você desempenha. No dia que você deixar de utilizá-lo para esta finalidade, esse imóvel vai ser devolvido a mim, sem usar termos técnicos aqui. Existe também uma cláusula de reversão, que é importantíssimo. É um assunto delicado, mas a gente precisa tratar das coisas objetivamente. Às vezes você tem 2 filhos e doa aquele imóvel em vida para 2 filhos, ou para um filho só, tanto faz. Eu sempre coloco a cláusula de reversão na doação. Por quê? Pela história da vida, né, é mais comum que os filhos partam antes dos pais. Mas ocorre também dos filhos partirem antes. E nesse caso o imóvel retorna à propriedade Ao plena titular, do doador. do doador. Tá? Então a reversão deve constar sim na escritura de doação. Tem outra pergunta? É mais um caso mesmo. Vamos supor, enquanto o casal estão juntos, esse casal ele doa um bem para os filhos. Depois da separação, eles podem contestar, alguma das partes podem contestar esse Não, bem? não pode contestar. Quando você fez ali a doação e o ato tenha sido praticado rigorosamente dentro dos ditames legais, ele não pode ser contestado por você posteriormente. Tá? Eis que não há nenhuma ilegalidade, nenhuma fraude a credor, nenhuma fraude a herdeiros, então não pode ser contestado. Todos os atos presumem-se terem sido praticados de boa fé. Né? E aí, como é que uma pessoa que praticou um ato de boa fé vai questionar o ato de boa fé dela depois? Então, não pode não. Tá? Você falou sobre
o patrimônio do doador implica até ações, não é? Coisas Tem financeiras, qualquer coisa. até e pensões. Pensão não é patrimônio, Pensão tá? não é patrimônio, você tem que Não. se deixar explicado. Por exemplo, Não. ter uma pensão, aí às vezes pode ir para a viúva ou então para um filho menor. Pode ser Via de regra, a pensão vai para a viúva, tá? E o filho menor. E o filho O menor. filho menor. Mas não entra nessa doação, não pode entrar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Existem outros instrumentos que você pode trazer segurança financeira, tá? Que é a Previdência, o seguro de vida, que também são excelentes ferramentas para transferência patrimonial, tá? Para planejamento sucessório. A Previdência e o seguro de vida. Tá? Isso aí é uma ferramenta Mas bastante utilizada. na Previdência, eu falo assim, porque... Previdência privada, tá? Sim, Previdência privada, por isso que eu ia falar, porque não é questão do INSS aí. Não. O INSS, ele tem uma lei de regência, que é a Lei 8.213, que fala dos benefícios, e tem que estar exatamente ali como a lei diz. São regras. Regra não tem cumprir mais ou menos. Ou você cumpre integralmente a regra, ou você não cumpre. Então, ou você tem o direito ou não tem. Eu não posso, como segurado do INSS, criar uma regra nova. As minhas regras são as do INSS e são todas estabelecidas por lei. A gente, uma hora dessa, a gente tem também que falar sobre isso, esses benefícios, esse tipo de pensão, a gente tem que abordar isso. Esse tipo de pensão, às vezes, assim, ou por parte do Estado, ou então por parte do município também, que tem, ou então federal, como o INSS. Quem é que pode transferir, se não pode receber, sempre tem um problema. Geralmente tem um cara recebe e tal. Por exemplo, um caso muito pessoal, eu tinha uma tia, ela recebia uma pensão e tal. Eu tentei que fosse transferido para o meu nome. Não pude, não consegui. Como sobrinha... porque você não estava elencada no plano de... Era municipal a Previdência? Era de algum estado? Não, era INSS, federal. Então, porque você não estava ali na lei dizendo que você podia. Se a lei não diz que você... Se a lei não coloca você na hipótese de uma possível beneficiária, você não vai receber. Tem mais alguma pergunta, Tamires? Tem mais perguntas aqui no chat. Tiago Carvalho, ele pergunta: por gentileza, me tire uma dúvida. Tenho 2 filhos, porém quero doar todos os meus bens para um filho só. Seria possível? Tiago, muito obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta que é dúvida para muita gente, tá? E a resposta é muito simples. Não pode. Você vai estar fraudando a legítima. O patrimônio que você tem e que você queira doar tem que obedecer à lei. Você pode doar 50% do seu patrimônio, você pode dispor dele da forma que você quiser, mas os outros 50% você tem que obedecer ali, vai ter que ser desses 50%, metade para cada um. Os outros 50% você pode privilegiar um que precise mais. Sim, mas pode ser, quer sejam legítimos ou quer sejam adotivos, como não, é isso não faz diferença. Não faz diferença. É filho, adotivo, sócio É bom ficar bem explicadinho. Isso não faz diferença. Então você tem o que você não pode... Direito é direito. Direito é direito e você tem que seguir. Senão, esse é o tipo da doação que vai ser contestada e que, em vez de ser um ato que venha a ser bom para aquela família, vai ser um ato ruim. Vai criar briga, discussão, conflito. Justiça, custa caro, demora. Então, o ideal é fazer certinho. O ideal não. O correto é fazer certinho para que você não tenha um problema depois. Porque senão você pega um problema que você tem hoje e você arma uma bomba de efeito retardado para aquela história daqui a 10 anos, 20 anos. Então, não, Tiago, não pode. Não pode. Helena Kailane pergunta: não sou herdeira necessária, mas é da vontade de uma pessoa deixar para mim seus bens depois do falecimento. Como pode ser feita essa doação? Helena, muito obrigado pela sua pergunta. Excelente pergunta. Você não sendo herdeira necessária, você pode sim receber bens dessa pessoa que te deseja bem e quer lhe transmitir alguns dos bens dela. Mas se ela tiver herdeiros necessários, você não pode receber a integralidade do patrimônio dela. Você pode receber
até 50% dos bens. Mais que isso, não. Porque fere a legítima. E como eu já falei antes, a legítima representa 50% dos bens do doador. Então, você pode receber sim, desde que esteja dentro desses 50% que são disponíveis ao doador e, obviamente, mantendo preservado os 50% dos herdeiros necessários. Mais alguma pergunta? Existe algum limite de valor para a doação de bens que pode ser feito sem incorrer algum tipo de tributação? Existe. Os estados, como eu já disse antes, a competência para tributar sobre doação, que é uma transmissão inter vivos não onerosa, é a competência dos estados. Normalmente, quase todos os estados, eu acho até que todos, tá? Porque como são leis estaduais e nós temos 20 e tantos estados, eu confesso a você que eu não sei de todos. Eu sei do Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Bahia. Então, existe uma faixa de isenção, onde não se paga nada sobre a doação, e depois disso as alíquotas são progressivas. Tem estados que... São legislações distintas para o Estado, é isso? Todas elas são. Todas Cada elas? uma entende de uma maneira e tem E sua os municípios legislação também, própria. Abra? Também. Então, como eu estava falando, e existem faixas de alíquotas. Vou dar um exemplo. O patrimônio até 100 mil reais, isento. De 100 mil reais e 1 centavo até 200 mil, 3%. De 300 mil e 1 centavo até 800 mil, 5%. As alíquotas são progressivas, de acordo com a massa patrimonial a ser transferida. Tem bastante perguntas Mais hoje, alguma né? pergunta, Mas tem mais Tamires? alguma? Tem muitas perguntas. Qual a importância de um planejamento sucessório para evitar conflitos familiares? E em que momento esse planejamento ele pode começar, né? Tá. Eu ia chegar lá. A importância, em primeiro lugar, você evita discussões sobre um patrimônio que muitas vezes os herdeiros nada fizeram para construir. Tá? Foi vamos dizer, o patriarca e a matriarca da família que juntos conseguiram construir aquele patrimônio. Então, você fazendo um planejamento sucessório adequado, você já evita a briga deles. Tá? Você já pode determinar quem vai ficar com o quê, de que forma vai ser, enfim. O momento de fazer isso. O ciclo de vida humano, ele é mais ou menos assim. A gente nasce, amadurece, começa a trabalhar, começa a constituir esse patrimônio e formar esse patrimônio. É o que chamamos de fase de indústria, que é quando a gente está ali trabalhando para juntar, compra isso, compra aquilo, aplica o dinheiro ali, vamos fazer render, vamos fazer esse patrimônio crescer. E depois disso, você já com as suas necessidades satisfeitas, com a sua vida estável, você começa a pensar como você deve transferir isso para os seus herdeiros. Então, esse é o momento, depois que você constituiu o seu patrimônio e você já pensa na transmissão disso aos seus sucessores. Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para isso. Uma delas, que é uma ferramenta que eu gosto muito, é a utilização de sociedades patrimoniais, que chamam também de holding, tá? Onde toda essa massa patrimonial que você deseja proteger e transmitir aos seus herdeiros, elas são colocadas dentro de uma empresa criada para esta finalidade de proteger o patrimônio e planejar a sucessão. Você já coloca ali. E no contrato social, você já pode dizer... Então, a gente já não fala mais vamos dizer que sejam só imóveis. Desculpa interromper, mas vamos, assim, deixar bem explicadinho que é holding, para as pessoas ficarem sabendo o que é isso, como você falou aí, esse negócio de empresa. Holding. Tem que criar essa empresa, é isso? Tem. Holding, Toné, é um termo chique que a gente usa para uma muito sociedade na área financeira, patrimonial. É uma terminologia muito usada na área Não, mas econômica. na área financeira é outra coisa. Na área financeira, eles tratam e tem o conceito de holding
como uma empresa mãe que controla outras empresas. O que também pode acontecer nessa questão do planejamento sucessório. Eu gosto de tratar de forma mais simples, como uma sociedade patrimonial. SA, não pode Não ser precisa SA. ser, pode ser limitada, pode ser unipessoal, né? Isso não faz diferença. E ali, a gente deixa de falar dos imóveis individualmente. A gente fala de cotas do capital social, ou de ações, no caso de uma SA de capital fechado. E quando a gente fala disso, eu não transfiro mais um imóvel a um filho, a outro filho. Eu transfiro cotas do capital social. Eu transfiro as cotas da empresa. Eu não falo mais de imóvel. Eu falo de cotas Da sociais. empresa, já. E ali a gente já trata tudo como uma empresa. E nesse contrato social, ele pode, desde que a gente utilize dispositivos contratuais que não venham a ferir o que é a legislação, que não venham a ser contrários à lei, a gente pode dispor livremente das nossas cláusulas contratuais. Como, por exemplo, falar, se falecido um dos sócios, o herdeiro tal, os herdeiros, desde logo, assumirão a sua parte. Né? Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa, simples, e além disso tudo, pode ter uma vantagem tributária enorme. Existem famílias que têm uma quantidade de patrimônio muito grande, muitos imóveis, recebem muitos aluguéis, compram e vendem muitos imóveis. E tem também a questão também de áreas de imóveis comerciais. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É bem. A gente está falando de um bem imóvel, seja comercial, rural, residencial. Isso não faz diferença. A gente fala de imóvel, mas não difere a espécie de imóvel. Tá? Mas no comercial não difere, não. Abraham, desculpa estar interrompendo. Por exemplo, coisa comercial. O doador, ele tem uma padaria. Aí ele pode especificar que é uso e frutos que fala, que não pode, só tem que passar de pai para filho e tudo, não pode vender. Ele pode especificar isso. Nesse caso dos herdeiros, né, ou os donatários não poderem vender, se for do desejo dele, ele pode gravar uma cláusula de inalienabilidade, onde aquele imóvel nunca mais vai poder ser vendido. Nunca mais, assim, um termo forte que eu falei, mas não é absoluto, ele é relativo também. Gravou com a cláusula de inalienabilidade, o imóvel não pode ser vendido, não pode ser transferido, não pode ser dado em garantia. É um termo que usa uso e fruto, né? Não pode... Não é uso e fruto. Uso e fruto tem uma natureza jurídica diferente. É diferente. Existe também a cláusula de incomunicabilidade. Então, ainda que ele venha casar com uma pessoa que tem até mais patrimônio do que ele, aquele imóvel não se comunica com o patrimônio da companheira ou da esposa dele. Pode ter cláusula também de impenhorabilidade, onde o imóvel não pode ser objeto de penhora, tá? Mas tudo isso tem que ser feito na escritura e registrado no cartório de registro de imóveis competente. Senão, nada disso que eu estou falando aqui vai funcionar. Eu queria voltar um pouquinho na questão da holding, então, né? Posso? Da holding, pode. Tá. É bom explicar direitinho, né? A holding ou as sociedades patrimoniais, elas são uma importante ferramenta de planejamento sucessório, planejamento e proteção patrimonial, além de uma excelente mesmo, tá? Ferramenta de planejamento tributário. Por quê? Em primeiro lugar, a tributação é diferente. Quando uma pessoa física aluga um imóvel, ela pode pagar até 27,5% de imposto de renda. Quando a pessoa jurídica, essa holding, essa sociedade patrimonial, aluga o mesmo imóvel, a tributação é cerca de 12%, dependendo do regime, da opção tributária dela entre o lucro real e o lucro presumido, ela gira em torno de 13%. Nas operações de compra e venda, você tem um imóvel lá dentro da sua patrimonial. Na pessoa física, você pode pagar até 27,5% sobre o ganho de capital obtido. Se esse imóvel, e assim, isso pode chegar a valores bem relevantes, tá? Valores enormes mesmo. Na pessoa jurídica, você paga
o tributo calculado sobre a receita bruta da empresa. Então, você vendeu um imóvel e o custo tributário para isso vai ser um pouco menor de 7%. Então, é necessário, sempre antes assim, é necessário para o planejamento tributário, na análise que o profissional que estiver te assessorando for fazer, é fundamental que ele leve tudo isso em consideração. Que às vezes pode ser que ou determinada operação não seja vantajosa você transferir para holding. Pode ser mais vantajosa deixá-la na pessoa física. Além disso, confere uma proteção patrimonial muito maior, né? Porque quando você abre uma empresa para isso, o princípio da autonomia privada diz mais ou menos assim: essa empresa aqui que pratica somente gestão de imóveis próprios, compra e venda de imóveis e locação de imóveis, ela não tem nada a ver com a outra atividade que você tem, como um bar, por exemplo. Então, os riscos são diferentes, são atividades diferentes, muitas vezes sócios diferentes, e em uma eventual demanda judicial, até que se chegue, caso venha a chegar, que é difícil, não é impossível, tá? Uma coisa que vende muito, Toné, daqui a pouco eu volto, tá? Calma. Uma coisa que vende muito é a blindagem patrimonial, como se fosse a solução dos problemas. Não, faz aqui a holding que nada nunca vai acontecer com esses seus imóveis. Não é impossível. No Brasil, no nosso ordenamento jurídico, não existe direito absoluto, tá? Então, pode chegar, sim, mas eu posso te afirmar que é bem difícil, tá? É bem difícil. Tem que ter, a holding deve ter uma escrituração fiscal, escrituração contábil muito bem feita. Você não deve e não pode, não deve transferir valores da holding para outra empresa ou para a pessoa física de forma aleatória, para que não seja configurada a confusão patrimonial. Então é necessário que, além de uma boa administração, uma boa gestão da empresa e das finanças, a contabilidade seja muito bem feita. Isso sim vai te conferir uma garantia excepcional. Sim, agora no caso, se tiver uma empresa no exterior, aí vai ter que estar sujeito à tributação lá desse lugar. É isso? Pode ser, pode ser. A holding, nesse caso, se aplicaria, é muito mais importante ter. Não tão importante assim. São coisas completamente diferentes, tá? Se você tem uma holding... Sim, mas vai entrar, nessa doação não entra tudo? Pode entrar ou não. Você pode não doar tudo. Vou doar só uma parte. Pode não entrar tudo. Vamos falar sobre Mas se essa eu tenho questão... imóvel no exterior, Abraham, então? Você pode não doar. Ó, vamos lá, vamos falar sobre... Existem duas formas de você ter bens no exterior, né? Como pessoa física, normal, tá? Você pode ter uma fundação privada sua, como pessoa física, lá no exterior, e você pode ter uma holding. A holding lá no exterior tem mais vantagens tributárias. Porém, a contabilidade dela é um pouco mais complicada. O custo de você manter uma holding no exterior é mais complexo. Existem vantagens sim, mas a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio para ver se vale a pena. Muitas vezes, vou abrir uma holding no exterior. É uma tremenda bola fora, porque o custo daquilo é enorme. Então, a pessoa achando, né, prevendo, imaginando que vai obter alguma vantagem, na verdade, ele vai obter uma desvantagem enorme. Às vezes é melhor uma fundação privada. Às vezes é melhor um investimento nessas contas globais que os bancos de hoje oferecem, tá? Então, importante é deixar claro o seguinte: não existe fórmula mágica, não existe. Não existe blindagem patrimonial. Eu nem gosto de usar esse termo. O termo que eu uso vamos fazer uma sociedade patrimonial, uma holding, para te dar maior proteção patrimonial. E, de fato, é maior. A blindagem 100%, esquece, não existe. Isso não acontece, tá? E ia falar de um ponto que eu esqueci, mas já vou lembrar. É muita coisa. É bastante coisa.
Abra, Vai, vamos lá. Mas tem mais ainda perguntas? Como é que funciona essa criação de uma road e em que momento ela é mais indicada? O meu É, microfone? Tá funcionando. Sim, ó, a criação da holding basicamente é a criação de uma empresa, tá? É uma empresa que você cria para fazer, para que você coloque patrimônio nela e faça a gestão daqueles bens dentro daquela empresa. É a empresa que vai fazer isso, tá? Mas isso é quando o patrimônio realmente seja interessante, né? Não, Toné, às Porque vezes não há uma necessidade. casinha no subúrbio, ninguém vai criar uma holding, não sei. Não, Não vai. com certeza. Não necessariamente, né, Não, Paquinho? ela pode até fazer, mas o custo de manutenção da holding É vai muito ser maior, alto, aí não vai valer a pena. Não vale a pena. Aí tem que estar com muita vontade, né, para dizer, ó, eu tenho uma Eu tenho uma holding. holding. O nome é lindo, né? Eu tenho uma holding. Né? Mas isso normalmente é procurado por pessoas que possuem Que tem uma patrimônio quantidade de mais patrimônio significativo. mais significativo. Não é coisa só para rico não, tá, pessoal? É coisa para pessoas normais, e com muita luta ali. Normais como nós, né? Assim, mais ou menos. Eu não tô no ponto da holding, né? Eu tô no ponto de catar meus A negocinhos gente chega mesmo. lá. É para pessoas normais, famílias normais, que têm 2, 3 imóveis, 4 que recebem aluguéis. Aí a gente tem que fazer uma conta para ver se vale a pena a holding, se a economia que vai ser feita com isso vai ser relevante, tá? Então não é só chegar, vou fazer uma holding, não. A gente tem que avaliar de forma criteriosa e é necessário uma extrema honestidade da pessoa que vai te assessorar, tá? Porque não é só ela pegar o trabalho para fazer, te cobrar. Eu acho que deve ser um trabalho honesto mesmo, te orientar. O começo desse trabalho é muito mais consultivo do que executivo. A gente vê se vale a pena, é todo um trabalho de consultoria extenso, longo, a análise é complexa. Eu, por exemplo, Toné, eu já cheguei a levar 90 dias para fazer um planejamento tributário e patrimonial como esses. Mas porque eu sou extremamente criterioso. Eu não gosto de deixar falhas. Então, todas as possibilidades de questionamento futuro, a questão tributária, qual a economia tributária efetiva que vai ser feita com aquela ação, eu boto no papel, demonstro para o meu cliente qual vai ser. Então, tudo deve ser feito com muito critério. Tá? Essas são excelentes dicas que você deve observar. Tamires, mais uma pergunta? Tem algumas perguntas aqui no chat, né, da TVI Brasil. Trajano Lavigne. Trajano Lavigne. Ele fala aqui, bom dia, Abraham, tenho 4 filhos, possuo alguns imóveis e gostaria de deixar isso resolvido. Em termos de tributários, o que seria melhor? Construção de uma holding ou dividido para cada filho? Precisamos também analisar melhor o seu caso, para ver se os imóveis estão alugados, se os imóveis estão vazios. Estão ocupados ou não, né? Vazios assim, né? Se eles não estão ocupados por ninguém, exatamente. Se esses imóveis são objeto de renda. Pode ser que a doação... São especulativos, né? Pode ser que a doação resolva essa sua questão, tá? A criação de holding, eu preciso analisar melhor. Mas, num primeiro olhar, dentro disso que você falou, a doação, Trajano, e muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação, a doação pode ser uma ferramenta que funcione bem para você. Tem outra pergunta aqui do Wellington Ferraz. Ele é contador em Itabuna e pergunta: quando devo utilizar cláusulas protetivas na doação de cotas da empresa holding? Wellington, muito obrigado pela sua pergunta e pela sua participação. Essas cláusulas protetivas, se estamos falando da mesma coisa, imperabilidade, incomunicabilidade, inalienabilidade, eu gosto de utilizá-las sempre, tá? Porque se você está tendo a preocupação de deixar determinado patrimônio para certa pessoa, você não vai querer que esse patrimônio, dentro de pouco tempo, acabe. Então, essas cláusulas, nos meus planejamentos tributários e patrimoniais,
elas quase sempre estão presentes. Mas essas cláusulas têm uma coisa boa, Toné, e uma coisa ruim. A coisa boa é que você garante que a pessoa vai ter aquele imóvel deixado quase que para sempre, né? Essa é a parte boa. Mas a gente não pode esquecer que muitas vezes as pessoas têm problemas, precisam de dinheiro, precisam algumas vezes se desfazer de bens para diversas coisas, como por exemplo tratamento de saúde, para comprar um outro bem melhor. Embora para comprar outro bem melhor, essas cláusulas podem ir também para o outro bem, tá? Isso é possível. Mas a pessoa pode precisar vender por diversos motivos. E nessa questão ele vai depender de uma decisão judicial para que isso aconteça, o que pode levar bastante tempo, tá? Ele vai perder um pouco da flexibilidade. Então, mais uma vez eu digo, não existe fórmula perfeita, não existe a receitinha de bolo que a gente vai pegar um caso e colocar ali e acabou. Cada caso tem que ser analisado de forma única, de forma individual, para que ela se adeque exatamente às suas necessidades. Olha, nós estamos aqui quase chegando ao final do nosso Mas já quadro. parece que tem uns 5 minutos só? Ele fala muito, mas realmente ele explica direitinho isso que a gente entenda direito. Então temos uma última aí pergunta, questionamento. Não tem? Não temos mais não? Ah, então, temos que agradecer aqui ao Abraham. Ele tem alguma coisa mais para acrescentar aí, Abraham, hoje? Eu acho que sobre essa matéria não. Eu vou pedir para colocar aqui o nosso Instagram, vai ficar aqui embaixo. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar para a gente, manda sua perguntinha, a gente responde. E vou pedir para colocar também o WhatsApp, que ele vai colocar já já aí. Pode mandar essa pergunta para a gente vai responder. Não costumamos demorar, a gente costuma responder de forma rápida. E vai ser um prazer poder tirar sua dúvida, tá? Nosso escritório é especializado nesse assunto, é por isso que eu estou falando disso. É um assunto que eu gosto muito. E, por fim, eu quero agradecer aqui a sua audiência, de todos vocês. Quero agradecer a sua participação. Quarta que vem, 10 horas, estaremos aqui para trazer mais informação para você. Muito obrigado. Mas outro assunto que interessa aos nossos espectadores é o nosso público. Muito obrigado, Abraham. Bom dia. Obrigado, Toné. Agora o PQP de hoje, que o Barbosinha não está aqui para me pedir, mas hoje tem um PQP. E o PQP de hoje, realmente, é a história de Gustavo Lima. E aí que essa história está rendendo e nós temos que ver o que é que a gente pode fazer sobre isso. Viu? Tá. Abraham? Tá. Já estamos encerrando aqui com o quadro. Entenda direito. Bota a vinhetinha dele aí, que você esqueceu de botar no início, bota agora aí. Na próxima quarta. Voltando aqui, tô lembrando a vocês que hoje estou substituindo o Barbosa Filho em contas por motivo de viagem. Eu espero que esteja dando conta do recado. Eu sou mais comentarista do que âncora. O âncora realmente é Barbosinha. Mas espero que estejamos agradando a vocês aí. Já tivemos o quadro Entenda o Direito. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui outro entrevistado que vai falar sobre política, até também sobre direito. Afinal de contas, ele também é advogado, que é Carlos Eduardo Sudré. Mas antes eu vou falar do PQP. O PQP de hoje, que aliás está em tudo quanto é de lugar, é essa história de Gustavo Lima, o cantor sertanejo, que teve até um pedido de prisão. O pedido de prisão foi expedido pela juíza Andréa Caiado, da 12ª Vara Criminal do Recife. Mas 24 horas depois, já foi revogado através do desembargador Eduardo Maranhão, que concedeu o habeas corpus para o
Gustavo Lima. Lembrando que Gustavo Lima tá até em Miami, ele tem uma mansão, Ave Maria. Não é só aquele ato que ele fez o aniversário lá, não, comemorou. Teve a presença até do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. E altas celebridades, muito famosos. Políticos, juízes, muita gente ligada até à área jurídica. Tá todo mundo lá. Mas Gustavo Lima, inclusive, tem nessa sexta-feira, tem um show programado para Belém do Pará. Ele deve voltar ao Brasil. Porque ele estava já na lista da Interpol. Já estava sendo prisão preventiva. Se ele voltasse ao Brasil, ele seria preso. Mas agora foi revogado, ele já pode voltar aqui. Mas ele continua sendo investigado. E isso porque ele, mais 17 pessoas e aquela influenciadora digital, a Deolane Bezerra, estão envolvidas no esquema do uso de empresas e casas de câmbio para lavar dinheiro em jogos ilegais. Eu não entendo bem isso, negócio de jogo, que esses babacas ficam jogando, fazendo besteira e dando dinheiro para essas pessoas. Essa Deolane só posando cada carro maravilhoso, iate, mansões, viagens em lugares luxuosos, hotéis chiquérrimos, resorts. Quer dizer, com seu dinheiro, você deve ser babaca. Eles são ricos, você tá aí pastando e dando dinheiro a eles. O que você quer? Eu falo sempre, olha, viu, Sudé? Tem uma coisa que o brasileiro é muito prodígio nisso. É BBB. Babaca, boboca e bundão. Ficar dando dinheiro pra quem realmente não tem nada a ver. Pega esse dinheiro, vai botar em outra coisa, aplica em outra história. Ficar dando dinheiro pra influenciador digital, não tem nada a ver. E vamos lembrar outra coisa interessante aí desse Gustavo Lima. Ele foi uma das atrações do Itapedro. Maior São Pedro do mundo. Não sei se o mundo inteiro tem forró, mas ele participou de uma mega festa promovida pelo governo Augusto Castro, que torrou nada menos de 7 milhões em junho desse ano. É uma coisa que você tem que pensar. Precisava gastar tanto dinheiro? Aí eles colocaram que esse cachê do Gustavo Lima, que ele cantou aqui, eu acho que foi no sábado, se não me engano, no terceiro dia da festa. Acho que foi no sábado que ele se apresentou aqui em Itabuna. E foi recorde, dizem ele, de público. Quantas mil pessoas lá presentes. Diz que dinheiro não saiu do poder público, não saiu dos cofres públicos. Foi de patrocínio de empresas privadas. Não ficou muito bem explicado isso. O povo quer saber. E quanto custou mesmo o cachê dele também não está muito explicado. Tá, quem pagou foi terceiro, sim. Mas quanto custou esse cachê? A gente não sabe. Sei que foi muito dinheiro. Porque ele não é baratinho, não. Ele é carinho. O cachê dele, para ele sair de lá de Goiânia, lá onde eles moram, lá de Goiás, lá, eles moram para lá, para vir para cá se apresentar, é muita grana. Não foi barato. É uma coisa para se pensar. Mas Gustavo Lima tá realmente na roda da fofoca. Bom dia, Carlos Eduardo Sudé. É um prazer tê-lo aqui de volta. Carlos Eduardo Sudé, Carlos Sudé. É um menino ali de Itapé, que a gente conhece há muito tempo. Um menino que passou pelo Divina Providência. Um menino conhecido e que hoje realmente vem aqui. Geralmente a gente convida ele para vir aqui, ele vai falar sobre política. Ele abota uma abordagem diferenciada. Bom dia, Sudré. Bom dia, Antonieta. Eu tenho a alegria mais uma vez de vir à TVI. Lamento a ausência do querido Barbosa Filho aqui hoje, mas também fico compensado com sua presença, que é exatamente a menina da nossa velha guarda, da imprensa de Itabuna, A menina do da Pontalzinho. juventude estudantil nossa, né? E que a gente não fala em números que não precisa. A gente precisa falar na experiência que a gente juntou, para que a gente tenha hoje um olhar não apenas abalizado, mas independente, desassombrado, para que a gente possa dizer tudo o que precisa. Quando você diz, por exemplo, sobre política, nós estamos com eleições dentro de poucos dias. E a responsabilidade... Acho que 11 dias, não? 11 dias? 11? Parece certamente isso. 11 dias. 11 ou 10 dias. A responsabilidade de cada eleitor é muito grande. A sua responsabilidade de eleitor é grande, porque significa que você vai colocar por 4 anos alguém para tomar conta do que é de todo mundo e é seu também. Se você coloca alguém que não se exerce
com aquelas características necessárias de honradez, competência, dedicação, colocar o interesse público em primeiro lugar, você está apunhalando o seu próprio peito. Então, a gente tem a obrigação, com a experiência que a gente tem, de servir a todos com nossas observações, nosso exemplo, que a gente quer que tenha a maior isenção possível, embora todos nós, mortais comuns, temos o direito de ter as nossas preferências. Eu preferir, neste momento, a abordagem geral, o exame das coisas. Barbosa me convidou para esse programa, porque queria que eu falasse alguma coisa sobre eleições em Itapé, em Ilhéus, em Itabuna. Eu estou às suas ordens. Eu quero falar primeiro, eu vou fugir um pouco, antes da gente entrar aqui em Itabuna, em Ilhéus também, a política propriamente dita, eu quero lembrar, Sudré, que nós temos aqui em Itabuna candidatos a vereador, 378 pessoas candidatos para 21 vagas. 357 vão ficar o quê? Voando. Muita gente. Qual o interesse de 378 pessoas serem candidatas? Que sabe que é um negócio difícil. O voto de vereador é difícil. Veja bem, eu parto do princípio da legitimidade que a democracia nos concede. E todos que são eleitores com direito a voto têm, como a Constituição assegura, o direito de serem votados. Acho que muito ou pouco não é esse o problema. Eu acho que o melhor é procurar aqueles... A questão não é quantitativa. Não, é qualitativa. É de ver quem pode exercer a função de vereador. Porque se você vai ser vereador para depois uma Câmara inteira dar suporte a que o prefeito quer, se o prefeito está certo, efetivamente certo, é bom que ajude, que apoie, que aplauda, sem perder a obrigação de fiscalizar, de questionar, porque esse é o papel de um vereador. Mas, também, se não é para isso, é melhor não ser candidato. E a gente votar porque alguém nos fez um favor, miúdo, etc e tal, tem a paciência. Questão de gratidão, sempre eu ouço isso. O voto não é instrumento de prestação de gratidão, não é? Não é. Que alguém que recebe um benefício, que é com dinheiro público, e tem que abrir mão do seu direito de escolha para poder servir como resposta de gratidão, é melhor para ir para a igreja da sua religião, pedir a Deus que abençoe aquela pessoa que lhe deu ajuda no momento que você precisava. Agora, falando política agora propriamente dito, vamos abordar aqui Itapé. Você é de lá de Itapé, você sabe que lá é acirrado, não é por ser um município pequeno, mas quanto menor o município, mais a briga é mais forte, porque todo mundo se conhece, todo mundo é vizinho, um trabalha na prefeitura, outro é amigo do prefeito, outro é amigo do vereador, outro é sobrinho, é filho, é primo. Como é que você vê o quadro atual, faltando menos de 10 dias para as eleições lá, para a sucessão municipal lá? A primeira coisa que eu quero lhe dizer, Antônio, é que eu não estou me envolvendo na campanha política de lá. Não, nem paro para conversar, para não parecer Mas você que eu mora esteja lá. me envolvendo. Você Eu mora moro lá. no município. Seu domicílio eleitoral é Itapé. Eu moro no município, no interior do município, na zona rural. Venho à cidade, tenho amigos, os parentes, amigos, etc. E não deixo de olhar com certo interesse, mas à distância. Acho que nós não temos um candidato lá que encha as medidas daquilo que Itapé precisa. Não acho. São quantos candidatos lá? 3 candidatos. 3 né? candidatos. Eu não quero fulanizar a discussão. Fulanizam a discussão lá, eu não. Lá você tem 3 candidatos. Lá tem um candidato que disse até a mim que ele entende de política e eu não entendo, não tem problema, mas não tem aparecido assim com a demonstração de que possa estar juntando um volume para ter expressão nas urnas. Filho de um casal queridíssimo amigo meu, não é candidato, está se mexendo. Acho que é bom que ele seja e que no futuro ele possa ter seu espaço, é bom isso, mas a gente não vê perspectiva. Tem um candidato lá que acho que vai para a 6ª ou 7ª disputa e que resolveu que tem Pode que... falar o nome? Pode. Pode ser. É Humberto Matos? Sim, pois não. Que é secretário aqui de ordem pública. Exatamente. A secretária aqui é candidato apoiado, bafejado e armado pelo prefeito daqui também. Mas a questão é outra. Ele resolveu que quer entrar no Guinness Book.
Né? Se É a sexta vez que ele é candidato? sim, sim. Se Salvador Allende no Chile disputou tantas eleições para um dia se eleger presidente, e François Mitterrand na França, também ele quer perder mais, não é? E está lá numa candidatura que é uma aliança com os velhos e tradicionais inimigos a que ele combateu. Ele, por exemplo, nunca teve voto lá. Ele não é de lá, nunca teve nada, mas ele tinha voto que era contra um ex-prefeito tradicional do Tapé, Pedro Jackson. E agora se uniram. E, portanto, houve uma reconfiguração do quadro. Hoje ele não tem mais o voto porque é contra aquele, se está no mesmo palanque. Até aquele que botou ele lá, como presente de Grego, que é um ex-prefeito também, um médico, também que se xingavam todos, está no mesmo palanque. E acho que essa parece, até agora, visivelmente, que é a campanha com pior desempenho e possibilidade eleitoral. Eu faço muitas censuras à gestão do prefeito atual. Na Eliton, né? Eu faço censura. Não tenho nada de pessoal, até gosto da pessoa dele, da mãe dele, gostava do pai e tal. Mas tem uma coisa, Mas o candidato dele é o Reinaldo Coelho. Reinaldo. Reinaldo. Eu faço censuras. Mas ele tem um candidato que é atacado pelo fato de não ser um homem culto. Não é? E até se diz dele que é um homem muito esperto comercialmente. Eu não vejo assim, na medida em que se vou comprar algo numa casa comercial por um preço de 100, quando tem outra que vende pelo de 60, a culpa não é dele de me vender de 100, é de mim que não comprei por 60 o mesmo produto. Então eu não vejo culpa nisso. Ele é um homem trabalhador, de uma família trabalhadora, de gente que tem marca de trabalho na produção agrícola, e eu posso dizer que jamais seria por essa razão que ele não mereceria ser prefeito. Não é? Então, embora o prefeito não mereça, vamos dizer, uma nota 10 minha, absolutamente, até porque as obras que são feitas em Itapé, fundamentalmente, na sua quase completude, são feitas pelo governo. Governo do Estado. Do Estado. Mas eu não. E recurso federal também. Mas o candidato dele é um homem, o fato de não ser um luminar da cultura, mas é um homem trabalhador. É Reinaldo Coentrinho, né? Acho é o homem do povo, da Almeida. massa. Né? É um homem bem situado. A esposa é uma presidente da Câmara, é muito bem avaliada, uma excelente pessoa. E acho que ele tem hoje o favoritismo da eleição, só não vê quem fica aqui em Itabuna achando que o candidato da oposição, que só é forte aqui, lá não tem força, que pode ganhar a eleição. É como eu estou vendo. Isso não quer dizer uma preferência, e eu disse as razões pelas quais, mas eu acho isso. Eu apenas espero que o prefeito que seja eleito, e se for ele pense em Itapé antes de pensar nele. Ele pense em Itapé com algum tipo de independência. Seja grato ao prefeito que lançou ele, mas seja mais grato ainda ao futuro das crianças de Itapé, ao amanhã de Itapé, que precisa muito mais do que o prefeito atual. Ô Sodré, qual é o número de habitantes lá em Itapé? Veja bem, Itapé já teve 19 mil, quase 20 mil habitantes, baixou para mais de 9 e agora está aí em 10 mil e tanto, quase 11. É até uma coisa interessante essa estatística que eu vejo. Naquele tempo havia uma de 19 mil habitantes, você tinha 168 funcionários, a prefeitura na sua completude. Me lembro, meu pai era prefeito na época, pagava também em dia, como agora se paga, mas hoje dizem que tem mais de 900 para uma população que é menor, é da metade, é pouco mais da metade do que já teve. São essas coisas que eu acho que fica o município com a única agência de empregabilidade, você tem que criar alternativas, empreendimentos, atrair investimentos para a cidade, para poder, então, desenvolver a economia e não ser a prefeitura apenas a única empregadora. Porque só a única fonte empregadora é a prefeitura. Praticamente numa dimensão desaconselhável do ponto de vista do planejamento administrativo municipal. Agora, assim, eu gostaria que você desse uma nota. De 1 a 10, que nota você daria à administração na Eliton? Eu daria 6. É baixa. Não é baixa, é mais da metade. Sim, mais da metade, mas... Não podia... Não. Você acha que ele pecou, que faltou lá?
em 4 anos. Veja bem, Não, 4 anos não. Ele foi segundo mandato. segundo mandato, segundo mandato. Isso, Eu agora ajudei, lembrando. inclusive, a ele também e tal. E eu não tenho nada contra ele, não. Eu acho que ele falha numa coisa. Essas pessoas precisam ter um pouco de cuidado com o endeusamento. Porque senão a vaidade sobe mais alto do que a inteligência. Isso prejudica. Mas ele não é uma pessoa ruim, absolutamente não é. Mas ele passou a querer ser um senhor todo-poderoso e tem umas outras dificuldades que ele tem próprias, mas do ponto de vista geral, não posso deixar de reconhecer que ele também tem seus méritos. Né? Bom, agora saindo de Itapé, vamos para Ilhéus. Depois a gente chega em Itabuna. Vamos para Ilhéus. Como é que você está avaliando o atual quadro lá dessa campanha que tá dura lá? Lá são 3 candidatos. Uma do PT, que é a Adélia Pinheiro, a ex-reitora, não é? Ex-secretária de Educação. Ex-secretária de Saúde também, eu acho. Passou também pela... Ciência, tecnologia, saúde e educação. E a Educação, Adélia Pinheiro. Todas as 3 por mérito. Hein? Que é candidata do PT. Tem o Bento Lima, que é o candidato de Marão, que é da base aliada, ninguém está entendendo isso. E temos também o Valderico Júnior, que é um empresário que é novo. Ele tem 37 anos só. E ele é o candidato da União Brasil, quer dizer, apoiado por ACM Neto. Como é que você avalia esse quadro sucessório lá em Ilhéus? Porque essa briga do PT, é PSDB, eu acho, partido de Marão? PSD, partido de Marão. Então, não é da base aliada? Como é que você vê isso? Não tinham que ter se juntado, se unido, não? Não entendi. A casa de meu pai tem muitas moradas, quanto mais um governo com base aliada composta da forma Mas que essa divisão ajuda quem? Ajuda o Valderico, no caso? Eu acho que não. Vou dizer por quê. Tem características muito especiais na eleição de Ilhéus. Você tem um traço local, primeiro, que é o contra o prefeito ou a favor do prefeito. Tá? Eu acho que tem uma outra coisa que norteia hoje também a reflexão do povo de Ilhéus. É como o povo de Ilhéus vê a questão do futuro de Ilhéus. Enquanto Itabuna, você não precisa botar defeito nenhum na gestão do atual prefeito Itabuna. O fato de, na mão dele, ter havido a queda tão significativa da população de Itabuna é suficiente para julgar. É uma sentença de morte de uma administração. E Ilhéus está vivenciando, pela mão do governo do Estado, na verdade, e aí Rui Costa tem um papel lá importante. Aí Sudel, de novo, aí eu volto a falar. Como Itapé, só o governo do Estado, obras lá mesmo, de recursos próprios também, é igual aqui. Também é verdade. Mas eu quero dizer o seguinte, o que eu quero abordar, outro aspecto disso, é o seguinte, na medida em que você tem esse volume de obras feitas em Ilhéus, sobretudo onde foi feito, eu não estou nem falando do Hospital do Cacau, que é um belíssimo hospital, quase que de primeiro mundo. O materno-infantil também. Materno-infantil, uma série de outras obras. Tem uma coisa importante, aquela ponte e a desembocadura dela numa área agora extremamente valorizada e melhorada, abrindo um novo vetor de crescimento urbano para Ilhéus, também de negócios. Ilhéus é como se estivesse perdendo, o sol tivesse reaparecido para tirar o bolor e o cheiro da naftalina. Esse traço entra na eleição para você ver quem é que tem dos candidatos a qualificação e a confiabilidade para poder exercer o papel de conduzir o município nesse novo momento. Momento que eu diria até nossa nova atmosfera, nesse momento espiritual novo de Ilhéus. O povo de Ilhéus está animado com esse futuro. A pergunta é a seguinte, Valderico teria, digamos assim, como é que eu diria, as condições de maturidade para interpretar esse momento de Ilhéus? Tá. Sim, mas tem uma coisa, experiência e maturidade. A experiência só vem com a maturidade. Maturidade. Eu falei de maturidade. Experiência, então, não vou nem questionar isso. Há um outro candidato que é o candidato do prefeito. Eu vi outro dia um debate até, por sinal, bem organizado pela Faculdade de Direito e etc., as faculdades de Direito, e eu vi o seguinte ali, que toda hora o candidato oficial, o candidato do prefeito, se referia ao que ia fazer, o que ia fazer. E os outros candidatos perguntaram a ele, e o Valderico e o coronel, sequer parece
Rezende, não sei lá. Rezende. Rezende. Que perguntaram aí por que em 8 anos não fez aquilo. Um calendário turístico para Ilhéus. Um calendário me parece que é uma questão de organização. Não é tanto a coisa de você botar maquinário para derrubar morro, né, aplanar terras, nem nada. Então, veja bem, o cara teve a oportunidade, não fez. O que a Adélia representa lá é o seguinte: é alguém testada, consolidada, com maturidade, por conta de quê? De uma atuação médica, professora, chefe de departamento da universidade, vice-reitora, reitora 2 mandatos, fez sucessor 2 vezes, influiu na eleição do atual reitor, por meio, foi Ciência e Tecnologia do Estado, secretária, e apresentou o Plano de Ciência e Tecnologia da Bahia, fez o cargo de secretário de Saúde num momento difícil, que é final de pandemia e começo de eleição, uma dificuldade muito grande, porque todo político quer tirar um naco da Secretaria de Saúde, que tem sempre um orçamento grande. Depois teve um orçamento maior ainda sob sua responsabilidade, que foi o da educação. Preparou as bases para você, digamos assim, instrumentalizar a educação. Muitas construções feitas da gestão de Jerônimo como secretário, que ela deu andamento e começou a prover as escolas para implantar na Bahia, já com atraso da Bahia, hein? Porque Brizola já fez isso no Rio há muito tempo, que foi sob a inspiração de Anísio Teixeira e de Darcy Ribeiro, ele fez os CIEPs, que é a educação integral. Começa a aparecer na Bahia agora em 600 escolas construídas ou se concluindo na Bahia, e a Adélia fez esse trabalho. Ela traz uma experiência, né? Como o PT e Ilhéus, apesar de sua luta, de sua história, algumas boas figuras que tem também, mas o PT e Ilhéus nunca desarnou eleitoralmente. Ela chegou, juntou isso, trouxe a sua mensagem, trouxe a sua animação, fez a massa, formatou o bolo. Onde é que entra Rui Costa na campanha? E os efeitos, você vai começar a medir hoje, amanhã, da ida dele. Ele veio botar a glace no bolo, mas já encontrou Ele já ela veio em aqui no primeiro lugar nas período de pesquisas. 10 dias, ele já veio aqui 2 vezes, em Ilhéus. E veio aqui em Itabuna e vai voltar em Itabuna aqui na Em sexta. Ilhéus ele veio uma, não é? Em Ilhéus ele veio uma. Aqui ele veio uma e eu soube que vem de novo. Aqui deve estar precisando mais do que lá, não é? Socorro. Provavelmente, né? Provavelmente. Embora, sabe, Antonieta, já entrando na questão de Itabuna, se você me permite, então de Ilhéus. Eu tenho dados que me dão a vitória de Adélia. Eu posso dizer que acredito nesses dados que eu tenho. É o que eu estou colocando. Agora, de relação a Itabuna, o que eu vejo? Eu vejo assim. Geraldo Simões não tem prestígio, não tem voto, não vale nada, é o cachorro morto que ninguém tinha que jogar pedras em cima dele. Mas o prefeito atual, com deputados, com secretários de Estado, com figuras do próprio PT, inclusive de Itabuna, que sempre foram minoritárias e que sempre viveram apoiadas por Geraldo Simões, resolveram catapultar Geraldo da candidatura a prefeito. Geraldo, sem um inspetor de quartel, enfrentou todos eles e perdeu uma prévia por 4 votos. Empatou nos delegados. E o diretório estadual do PT, fazendo uma coisa que era uma prática de PFL, de Areira, dessas coisas, o que é que fez? Destituiu o diretório do PT e mandou apoiar o prefeito sem botar os delegados para decidir, porque houve empate, mas não, numa votação, cada um tinha 44 votos, mas podia ser que um reconsiderasse a posição, etc e tal. Bom, e aí Geraldo sai da candidatura. Se estabelece um vazio na oposição, porque tinha vários postulantes. Tinha o capitão, tinha o médico aí que está candidato, tinha o deputado, não é? Tinha um candidato aí que resolveu isolar o eleitorado todo, porque só quer voto daquele lado ideológico, e tem uma candidata do PSOL. Mas ficou todo mundo aí desavorado, perdendo tempo para conversar. Enquanto isso, o prefeito trouxe o cantor que você falou, fez um grande festa de São Pedro, não é? De São Pedro, que nem é padroeiro de Itabuna, nem é padroeiro de Itabuna, nem é de São João, que é a tradição nordestina, baiana e regional. Mas gastou muito dinheiro. Muito dinheiro, é verdade. 7 milhões. Esse dinheiro parece que falta em outras unidades aí de saúde, etc e tal.
mas de toda maneira ocupou esse espaço com festa e com esse asfalto jogado aí por um empréstimo que vai obrigar a prefeitura a passar anos pagando esse empréstimo. Empréstimo esse que grande parte já saiu desse dos outros. Não, o empréstimo foi do Banco do Brasil e do Funplata, que é o Banco da Bolívia, o Banco Boliviano. Bom, é dinheiro. Bem. Muito bem. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Isso jogado. E jogado, a meu ver, precisa ver qual é o efeito disso. O que é que eu vejo em Itabuna? Eu vejo em Itabuna o seguinte, um exército de pessoas que dizem que são os fantasmas e que dizem que aquela lista é metade apenas, que estão escalados apenas com a obrigação de acompanhar a passeata, muito oba-oba, os setores de opinião todos, digamos assim, garroteados, né? E aí é como se não houvesse... O horário da televisão também é maior. Maior, e juntou-se partido aí, dando tudo quanto foi penduricalho na prefeitura, e depois o que é que acontece? Você passa a ideia do já ganhou. Com isso você inibe pessoas que não querem botar a cabeça do lado de fora, que não querem discordar, que querem ficar bem, porque tem a mania de falar que não quer perder o voto. Voto perdido para mim não é o que eu dou a alguém que perde a eleição, não. É o que eu dou que ganha e me trai, ou me desmerece, ou me decepciona. Esse é que é o voto perdido. Muito bem. E aí arma esse jogo. A oposição, um candidato foi catapultado, o capitão, que vai meu ver, por exemplo, é uma figura fora da cena política para sempre, provavelmente. Acabou, né? Acabou. É o médico, que é uma pessoa, parece que é opiniática, porque não compôs com os outros, parece que tem a cintura dura, teimoso. Um discurso meio messiânico, teimoso. Embora nada se argua contra a sua condição moral, a verdade é essa. A candidata do PSOL, que está aí num papel importante para um futuro que a gente não sabe também quando. Porque é o que eu falo sempre, é uma figura feminina, que não tem nenhuma mulher no pleito. Parece uma pessoa decente, educadora, vem da área de educação. Então, fica aí você reduzido a uma candidatura competitiva. Eu disse aqui nesse programa, a eleição não vai ter tripolaridade, não vai ser como da outra vez, que vários candidatos tiveram muitos votos, vai ter 2 candidatos. E agora o confronto está entre o prefeito Augusto Castro e o deputado Fabrício Pancadinha. Aí, não, mas tem 50 pontos na frente, tem 30, tem 20. Eu não vi e não vejo. E desconfio porque quando eu soube agora que tem gente aí, por detrás de pesquisa, que torce e até filmado torcendo, eu começo a ficar espantado. Eu também vi uma pesquisa esse final de semana que dava o deputado na frente do prefeito. E aí a pesquisa... Mas essa pesquisa foi bloqueada. Mesmo registrada... Ela foi bloqueada. Foi bloqueada ela foi bloqueada. Ela foi bloqueada do jeito, mas tem que dizer 2 coisas sobre ela. A primeira, eu acho que o juízo eleitoral, opinião de advogado, não se ouve bem quando deu uma liminar e menos de 24 horas julgou o mérito. Ele devia ter julgado de uma vez só. Não criava expectativa nenhuma, me desculpe. Aí ele é o dono da bola porque é o juiz. E sentença de juiz se cumpre, não se discute. Mas tecnicamente, juridicamente e até do ponto de vista da ótica política, me parece que esse raciocínio tem cabimento. Por que não foi? Porque ela estaria descumprindo a lei que tem como pré-requisito que se indique informações que, para mim, são de natureza sociológica. A condição social, a escolaridade... A metodologia, você explica, é isso? Veja o seguinte, esses aspectos que são exigidos da pesquisa, é para você saber que aquele universo pesquisado, as pessoas que foram chamadas a opinar, elas têm características tais e quais. Agora, o principal, não vamos ficar nos acessórios, vamos ver o que é principal para o principal não virar secundário. São os números da preferência, porque a pesquisa é feita para aferir a intenção do eleitor. E a intenção do eleitor disse o quê? Que havia maioria para um candidato, no caso do deputado. No caso, então, quantitativo. Quantitativo. São números. E isso não foi imaculado. Daí não se poderia dizer que a pesquisa é fraudulenta. Agora, eu vejo outra coisa. O que é que eu vejo? Eu vejo hoje um voto que se diz, não é? Que se diz que o deputado, ele é da periferia e tal. O que é que eu ouço? Isso é... o que é que eu ouço? Eu vi a professora Helena Tagino, minha querida, nossa querida professora de francês, fazer uma manifestação a respeito do deputado muito interessante.
contra essa questão do preconceito, porque é pobre, porque ele é preto, Porque ele é preto. porque ele é da periferia. Eu não tenho preconceito, eu, Carlos Sudré, não tenho preconceito contra quem é preto, sou até cônsul de um país africano. Da Costa do Não Marfim. tenho, da Costa do Marfim, não tenho preconceito contra quem é pobre, absolutamente. Venho de família humilde, modesta, e vivo entre pessoas assim. Eu não tenho preconceito contra quem é da periferia, que antigamente se chamava de ponta de rua. Eu tenho preconceito contra prefeito mentiroso, contra prefeito ladrão, contra político que não se respeita e nem respeita o povo. nem o Mentiroso, dinheiro do né? E povo. muita gente Isso que eu promessa, tenho. faz promessas. Eu tenho. Agora, o que é que eu vejo agora? Vamos chegando na reta final. Começa a vir gente de todo lado para reforçar os candidatos. Vai ter pesquisa para todo gosto. Industriada, maculada, fraudada. Ô, Sudré, vai ter de desculpa, tudo, só e fala, direita esse, também. esse negócio de pesquisa, cada instituto tem uma metodologia ou tem que ser padrão? Como é isso? Me Cada explica. uma pode ter sua metodologia, mas Sim. tem requisitos legais que você tem que cumprir. Que a legislação exige. Ela existe para isso. Sim. Ela existe para isso. Agora, o que é que eu penso? Eu penso assim, vai ser uma semana de muita guerra de nervo, de muita mentira, de muito fake news. Porque, veja lado bem, e de gente, outro, né? o político, o administrador, um prefeito, ele também tem o traço da sua personalidade. Ele reflete sobre os seus companheiros, sobre a sua gestão, sobre a sua equipe e na sua administração, seu jeito, sua índole. Eu conheço o prefeito de Itabuna desde menino. Ele é capaz de tudo, até de um ato digno. E ocorre o seguinte, que ele pode fazer de tudo para não perder, e mais do que isso, quem cerca ele quer ganhar de qualquer jeito. E acredito uma coisa, pode ganhar? Claro que pode, mas eu estou vendo uma onda partindo da periferia e encontrei, para minha surpresa, Antonieta, você conhece as pessoas de Itabuna, pessoas de uma certa elite ou de uma classe média, média ou alta, votando no deputado. Está me espantando o número que eu estou encontrando. E aqui em Itabuna, por que as eleições se decidem no último momento sempre? Por uma razão muito simples. Porque tem um grupo de eleitores que fica esperando ver para que lado o vento dá. E se essa onda laranja continuar crescendo do jeito que vai, a eleição vai ser difícil. E quem está percebendo que é difícil, está procurando trazer os medalhões da política para reforçar a posição. Agora é o seguinte, o atual prefeito que é candidato à reeleição leva 90% de vantagem porque está com a máquina na mão. E acontece sempre abuso de poder econômico. Eu falei aqui essa semana, na segunda-feira, ou a semana passada, não lembro, sobre a questão das cestas básicas que a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza vai distribuir para os feirantes da feira do São Caetano, que não ficou pronto até hoje, e resolver esse ano, agora nesse período eleitoral, vão distribuir para 170 famílias cesta básica. Pode isso, Sudré? Minha amiga, não pode, e isso é obrigação da Justiça Eleitoral e do Ministério Público e dos partidos fiscalizarem. Agora, eu quero lhe dizer o seguinte, nós tivemos uma eleição memorável em Itabuna, nunca vai ter nada igual. Eleição de 66, Alcântara de um lado, Pinheirinho do outro. O povo de um lado, o poder econômico o populismo e o Pinheiro, que era conservador, direito. Conservador. Aquela eleição que Alcântara ganhou com 1.576 votos de frente no eleitorado de 1966. É uma eleição que se derramou um dinheiro em Itabuna e os eleitores iam buscar o dinheiro na mão do partido do candidato que perdeu e votavam em Alcântara. Eu vi, por exemplo, esse ex-presidente da República aí, que ainda vive querendo, digamos assim, atormentar o sono do Brasil. Eu vi esse cidadão gastar do poder público com a máquina um dinheiro desenfreadamente num valor que estão em cifras de 300 milhões de reais. E ganhou? Não ganhou. O presidente atual ganhou a eleição. Esse negócio de dinheiro é importante a eleição. Mas quando o povo quer, minha amiga, enfrenta o vento, ganha o dinheiro, recebe o dinheiro de um e vota em outro. E vota no outro. Eu me lembro, por exemplo, que você chegava para Alcântara com 4 pares de sapatos. Seu Alcântara, eu trouxe aqui para o senhor dar aos pobres, porque eu fui lá, consegui 5 sapatos, 5 pares de sapato, eu trouxe 4 para o senhor dar aos outros, eu só quero um. Quer dizer, o eleitor ainda fazia isso. Tomava o dinheiro. Enfim, eu me lembro, por exemplo, que a eleição de Valdir Pires e de Josafá Marinho, o governo, né, o senhor Antônio Carlos Magalhães na época, jogando uma parada forte
para derrotar a oposição, e todo mundo, os coronéis da Bahia, todos dando churrasco. Um amigo meu fez em Barreiro um churrasco de 12 bois. Aí o senhor dizia, ia para o churrasco e dizia, já comi, já bebi, agora eu vou voltar em São Valdir. Quer dizer, o eleitor é que manda. E quando ele está lá dentro, sozinho com a consciência dele, ele vai querer saber. Gente, eu peguei e elegi um prefeito com pena porque ele ia morrer de Covid e não morreu. E agora ele governou 4 anos. Pegou a cidade, encheu de tapume, ainda parece ambientalista aí dizendo que cuidou de ambiente, de meio ambiente. Aí chega agora, eu vou dar... árvore, viu? Eu chego agora, pois é, mas tem ambientalista fazendo declaração de apoio. Ninguém viu nada. Eu vou te fazer uma pergunta só. Como é que esse prefeito que faz uma gestão assim, você agora, para dar mais 4 anos a ele, que é como se fosse um cheque ao portador, você precisa estar convencido que ele foi a melhor solução para a cidade para você repetir a dose. Eu vejo, por exemplo, uma equipe toda forasteira. Olha, vou dizer aqui, outro dia um candidato estava dizendo que a periferia tem gente qualificada e tem. Quer ver uma coisa? Esse candidato aí, o deputado Pancadinha, ele nasceu em São Paulo, você sabia? Ele não é daqui, não. Ele nasceu na casa do doutor José Gregório, que foi ministro da Justiça de Fernando Henrique. Veio para aqui, a mãe trabalhava lá, era funcionária da casa, né, secretária da casa lá, etc. Veio trazê-lo aqui, os avós criaram ele da Mona. Ele tem irmão que tem doutorado em Universidade Paulista. Quer dizer, a periferia está cheia de gente qualificada. E agora tem que fazer o quê? Só pode trazer de fora? Tem gente de fora aí que, se você for apoiar muito que é. Outro dia eu vi um secretário dando uma entrevista num podcast, falou tão bonito sobre o governo, que eu acho que ele é um bom secretário, talvez seja, mas com certeza, se ele se determinar, ele vai ser um bom escritor ficcionista, porque tudo que ele disse a gente não encontra na rua. Tem outro aspecto aí, a gente falando aí do Fabrício. Aí, foi 2 anos vereador, largou, foi ser deputado. Gente, ele saiu realmente. 2 anos como vereador, depois foi deputado eleito com mais de 20 mil votos. Alguma coisa esse rapaz tem. Porque ele não foi à toa para ter 20 mil votos. Minha amiga, ele é tratado... Foi muito rápido. Ele tem apenas... Ele é mais novo do que o Valderico Júnior. O Valderico Júnior tem 37 e ele tem 36. Com 36 anos ele vai ter 4 mandatos. 2 mandatos. 2 de vereador e 2 como deputado. Eu fiquei espantado. É uma coisa que... Eu fiquei espantado até quando eu soube a idade dele. Eu nem o conhecia. Um dia eu estava num restaurante, ele foi a mim, disse: doutor Carlos, eu vim aqui lhe cumprimentar, eu sou homem de respeito, eu queria lhe conhecer, eu sou o deputado Fabrício e tal. E com toda humildade, aqui em Itabuna é a terra da pose. Tem gente que tem mais pose do que o que realmente apresentar. E dinheiro não e ele tem mais. não. Esse rapaz, ao que eu saiba, foi criado aí na periferia, lutou como músico, etc., aluno de Sabará e etc., fez obras sociais. Foi vereador mais votado de Itabuna. No meio do mandato, quem decidiu foi o povo. Ele não pediu nomeação a ninguém, não. Da votação que teve 24 mil votos de Itabuna. Eu tive quase 6 mil votos quando fui candidato a deputado lá atrás. Ele teve 4 vezes o que eu tive. Outra coisa também, eu não estou entendendo essa posição do governo com esse empenho todo com esse pessoal aí, em nome de base aliada. Sabe por quê? Porque, me desculpe, quando você engorda muito o seu aliado, ele pode engordar, ficar pesado e cair por cima de você. Eu já estou vendo aí presidente de partido de base aliada puxando a orelha de governo. Isso quando chegar perto da eleição, porque ninguém vai discutir 2026 antes das urnas de 2024 falarem. Você vai ver o que vai acontecer adiante. Eu estou vendo todo mundo aí com 100 prefeitos, 100 prefeitos, e o PT, que já teve 92, vai terminar com menos de 10, talvez. A prefeitura mais importante que o PT vai construir, vai ganhar, é a de Ilhéus. A de Feira de Santana meu amigo Zé Neto tende a ganhar. Mas lá é capaz de se dizer na notícia que foi Zé Ronaldo que perdeu e não Zé Neto que ganhou. Qual partido? PT. PT. Já é candidato a deputado federal, um rapaz de direito, de bem, etc. E Camaçari, o candidato que deve ganhar também é do PT, mas não tem a mesma expressão de Itabuna, de conquista, etc. Então, o resultado, quem está para salvar a pátria aí é Ilhéus, é a Adélia ganhando.
e o resto do pessoal se empenhando aqui. Na eleição de governador, o prefeito atual ficou no faz de conta, só aparecia junto dele, do candidato, então candidato, quando ele vinha aqui. E aí, no primeiro E turno... o governador, desculpa aí, o governador perdeu aqui dentro. Perdeu, aqui em Ilhéus. Perdeu aqui. Jerônimo perdeu aqui e perdeu em E Ilhéus. perdeu aqui por 9 mil votos no primeiro turno. E nesse momento, você tinha uma pesquisa, o ACM Neto com 61 e Jerônimo com 9. E o prefeito se escondendo aqui. Quando chegou na votação, que Jerônimo, por 0,35%, deixou de ganhar no primeiro turno, o prefeito aí botou a cara na tela e apoiou o governador atual. E aí a frente de ACM Neto, que tinha ganho em 80 municípios, no segundo turno só em 60, e Itabuna, curiosamente, de 9 mil de frente do primeiro turno, que Jerônimo perdeu já com essa vantagem de quase ter ganho no primeiro turno. No segundo turno, perdeu por 27 mil votos em Itabuna, 3 vezes mais. Então, gente, é preciso parar de estar mistificando e mentir. E digo mais, vão tentar tirar toda forma de evidenciar o crescimento do candidato. Mas se tiver de ser, Deus é que está no comando, São José é que sabe se deve continuar Itabuna na mão desse povo que está aí, ou se deve dar oportunidade a que o povo se expresse. A renovação, né? Eu aprendi com meu amigo Sebastião Ney, a quem rendo minhas condolências publicamente aqui. Faleceu recentemente. Faleceu anteontem, meu grande amigo, prefaciador do meu livro. Ouvi de Sebastião Ney sempre, e ouvi e guardei. A gente fica onde o povo está. E o povo está dizendo onde é que ele está e com quem está. E vai dizer na urna. E aí eu lhe digo, se isso é verdade, que seja para o bem de Itabuna. E que se o deputado for eleito prefeito, deputado Fabrício, ele vigia suas companhias. Porque nessa hora encosta até quem não presta porque também. ninguém governa sozinho, né? Não, mas também não pode ir para lá mal acompanhado, não. E na campanha não se pode estar escolhendo muito. Mas na hora de compor o governo, escolha os melhores, porque você pode fazer um bom governo. Se você falhar, o povo vai ficar sem direito de reivindicar a prefeitura novamente. E se você vencer, vai se ver que não tem problema nenhum de pegar um homem simples, preto, pobre, da periferia e entregar o comando da cidade para que seja ele o prefeito, aquele que conduza a alma da cidade e a cidade a um grande destino. É essa, digamos assim, a visão que a gente tem, é essa esperança que eu nutro pela minha querida Itabuna. E até porque, veja bem, nós temos uma tradição de não reeleger prefeito. O povo botou isso na cabeça. Que se fizesse uma gestão boa, reelegeria, eu acho, não? Você acha isso bobagem, isso? Eu acho que pode ser um tabu. Um tabu. Mas a verdade é Mas que até hoje esse tabu persiste há muitos anos. persiste por várias razões. Não é só porque não presta, às vezes por causa da conjugação das forças políticas, da maioria política, etc e tal. Mas parece que esse tabu agora está difícil de ser quebrado. Não reelegeu Vani, não reelegeu Azevedo, não reelegeu Fernando, 2 vezes foi candidato, não conseguiu. Eu acho assim, Itabuna tem uma responsabilidade. Na semana você vai ver grandes confrontos. Agora mesmo parece que sexta-feira vem todo mundo de fora para apoiar um candidato, no sábado vem para o outro, para a semana. Bom, quando o bairro chegar no cinquentenário, dependendo do volume que traga, a gente tem um indicador que para mim vale mais do que pesquisa. Do que pesquisa. Eu não estou me importando com pesquisa. Minha pesquisa é do olho, do sentimento. Eu converso com as pessoas... Vá para a periferia, Sudré. Ande, vá para a feira. Eu não vou nem no centro comercial, porque eu não vou ver, por exemplo, que está aparecendo um esgoto, um lixo. Aquilo ali é um absurdo. Quem esteja ali vote numa gestão dessa. Nojento. Para continuar. Quem está ali não pode votar. Não pode. Eu não vejo como, porque é difícil para a gente ir lá comprar, e eu gosto de comprar lá. Até porque minha cidade não tem mais feira. E tinha. Não tem feira livre, né? Não, tem uma feira que 9 horas da manhã já acabou e só tem confecção. Eu quando era menino, eu estudava em Itabuna e dia de sábado eu tinha minha barraca na feira. Eu sei o que é feira. A feira lá começava às 5 da manhã. A feira lá é sábado? Né? Começava sábado. Começava às 5 da manhã, terminava às 5 da tarde. Hoje, 9 horas da manhã, já não tem mais nada. Porque a gestão municipal, dentre as críticas que eu faço, é não estimular a produção. Produção lá de alimentos, só quem faz é um candidato do prefeito. E que faz em caráter particular.
ainda é criticado por causa disso. Outra coisa também, sabe, Antonieta, que eu gosto de dizer logo minha opinião. Se busca atacar o candidato, você sabe, quando alguém tem chance de vencer, tem que derrubar de qualquer maneira. Tem uns certos setores residuais da elite, essa elite parasitária, falida, que resta. Aonde? Aqui em Itabuna? Aqui, por exemplo, e tem também a campanha contrária, que ataca o candidato e procura disseminar a ideia de que ele é um homem que tem problemas policiáveis. Eu vou dizer uma coisa a você, não se engane, eu vivi dentro da segurança há 11 anos. Se alguém que chegou a ser o vereador mais votado da cidade, teve 24 mil votos para deputado, é deputado estadual, e a inteligência da segurança, até hoje, não detectou que ele tem envolvimentos criminosos com a criminalidade, me desculpe, mas traga a prova sobre isso é uma estratégia ridícula. É uma estratégia realmente isso não funciona. Baixo. É muito frágil, não. Essa estratégia. O argumento é outro. É outro. Né? A empáfia de quem acha que sabe tudo se exerça com competência, mostrando o que faz e o que pode fazer pelo povo. E ele tem o direito de trazer suas aspirações, que são as aspirações de gente onde ele mora, que ele não tem melhor intérprete, que melhor fala a linguagem do povo. Ele é o único que pode ampliar a votação na periferia. Nenhum outro pode, porque ele fala a mesma linguagem. Tá? É essa a verdade. E ele conhece, né? Sou observador, as demandas, não as estou votando, eu deficiências. estou apenas analisando. Tá? Sudré, nós estamos quase chegando ao final, mas eu só quero que você diga rapidamente, e em Porto Seguro? Olha, lá é a Porto Cláudia, Seguro, né, que é candidata. Quem ajudou o Jânio de Natal no começo da vida foi eu. Eu era secretário-geral do PDT. Mas ele não está bem avaliado, não. Eu era secretário-geral do PDT, momento. E ele, em Salvador, por ser filho de uma família que votava comigo em Itapebi, não é? Ele me pediu ajuda para dar uma legenda para ser candidato a vereador. Ele se elegeu vereador em outubro, em janeiro ele já mudou para o MDB, ele tinha um compromisso de me apoiar para deputado estadual. Imediatamente saiu o candidato a deputado estadual, largou a Câmara, foi deputado estadual, lutando contra mim nas bases que votavam em mim, Belmonte, Itapebi, Itagimirim, Cercanias. Ele foi prefeito de Belmonte. Isso me deu uma baixa na eleição da candidatura muito grande, me prejudicou. Depois ele largou o mandato no meio, foi prefeito de Belmonte. Largou o mandato de Belmonte, foi ser prefeito de Porto Seguro e vencendo e vem ganhando eleições lá. A Cláudia, que é itabunense, não sei se Cláudia você sabe. Oliveira. Não sabia. Nascida aqui em Itabuna, é até minha amiga também. Cláudia está pintando como quem ganha eleição. São os dados que eu tenho das pessoas amigas que moram lá. Está bem avaliada lá. Está bem avaliada, está numa boa situação. Até porque, viu, Sudé, você lembra que teve um escândalo lá, que envolveu inclusive juiz e tudo. Teve um escândalo muito feio agora. Inclusive envolvendo secretários municipais, secretários de Jânio, que estavam no meio. E venda de terrenos. Ali no dia foi um escândalo que ali deu... você talvez, quando destampar esse Tem baú, gente preso, hein? Você vai terminar chegando em Pedro Alves Cabral e na carta de Pedro Vaz de Caminha. Mas tem gente na cadeia. Tem gente preso. E tem juiz afastado. E se continuar apurando, é capaz de achar mais coisas. Capaz de achar. Nós temos muitas coisas, inclusive em Itabuna, viu? Em Itabuna. Eu acho que quem assumir aí tem a obrigação de procurar saber como cada coisa se faz e como cada coisa se fez. Tem porque festas. O que eu vejo dessas mariposas que tem em Itabuna, que ficam ao redor da luz do poder, outros que são igual a bezerro, amojados nas tetas do poder e que querem bater em todo mundo para poder continuar, eu fico desconfiado de que debaixo desse angu tem carne. E aí eu não tenho muita tranquilidade em ver essas coisas, não, até porque eu sei de onde vem essa gente, onde começou tudo, nós conhecemos, porque somos caboclos da mesma aldeia. Não? Agora eu gostaria, como sempre, de fazer uma avaliação. Vamos dar uma nota aqui a essa gestão. De 1 a 10, você daria quanto? Você deu lá em Itapé 6, e aqui em Itabuna, você daria 4. quanto? Para ser generoso. 4, na nossa época a gente perde. Porque eu não quero dizer o seguinte, quando você vê uma população cair como caiu, na mão de quem está, quando você não vê nada concreto, só vamos fazer, quando você vê esse golpe publicitário, esse ardil de tapumar,
botar tapume em todas as praças. Não que a cidade não precise de praça, Não, o que é pior que foi esse último E ano. aí pega, e quando tira o tapume, coisas comuns e contratos que são expostos lá nas placas dos valores, depois editados, eu soube também, tão altos, não é tão altos, pelo amor de Deus. A Praça Camacan vai custar quase 3 milhões. Aí não entra. Eu falo assim, tem ouro lá? Vai ter uma fonte luminosa de ouro? Não Deve sei. ter, se não é mais do que isso. E só vai ver em janeiro, quando foi fazer as auditorias, os órgãos de contas, entendeu? Isso aí não é uma coisa para ser Agora, vista essas auditorias, eles fazem essas auditorias, o prefeito de gestão para gestão, quando muda, e justamente quando é o outro é o contrário, a gente não vê resultados. Ninguém vai pra cadeia, fica por isso mesmo. Vamos fazer uma auditoria. Eu me lembro que uma vez o finado Fernando Gomes pegou um bocado de máquinas, equipamento, carro de lixo, tudo quebrado, e botou em praça pública. Sim, e depois? Pai bem, mas também... Quem paga somos nós, mas é o contribuinte que vai também- pagar, mas porque vai ter também- que Mas também as reconstituir, gestões comprar. dele também teve suas falhas também. A questão não é essa, a questão não é essa. A questão básica é a seguinte, o que assume tem que chamar os órgãos, digamos assim, que tem responsabilidade e que tem, digamos assim, atribuições legais, manda apoiar, Ministério Público cumpre o seu papel de denunciar e vai para a Justiça e a sociedade pressione. E a Câmara de E os Vereadores vereadores? tome sua posição. Cumpra Agora, seu papel. fica sendo dengada, depois não Mas tem todo mundo tem autoridade cargo moral lá para na resolver administração nada, municipal, né, não. Sudré? Tem isso, né? É um eu- toma lá da cá, né? Se você perguntar qual é a tristeza que eu tenho em Itabuna, é de você estar numa campanha dessa e não haver o debate. Não é o debate de emissor, o debate, a discussão de projetos importantes para Itabuna, estruturantes, de coisa que resolva os problemas da socioeconomia. Itabuna está indo para baixo. Não faz muito tempo que Conquista é menor do que Itabuna na população. Hoje tem 200 mil pessoas a mais do que Itabuna. A medicina de lá, a educação de lá, as condições de lá são outras. Nós estamos passando vergonha. E Léo já esteve muito mais distante, tá, acho que é 6 mil, talvez 6 mil habitantes de Itabuna. Não é? E Itabuna, por que é diferente de Léo? Porque Itabuna é uma cidade empoial, ela é um centro geoeconômico, gravídico, é um centro rodoviário, não é um cruzamento de polo rodovias, rodoviário, etc. E tal. Enfim, eu lamento por não haver esses debates, entendeu? Não lamento. Eu lhe digo até mais. Eu participei de um governo, você sabe disso, o governo Roberto Santos, fui o seu representante aqui, trouxemos para Itabuna obras que você não conta nas mãos dos dedos. CAI, semianel rodoviário, escola polivalente, serviço de esgoto de Itabuna, tantas obras. Jardim Primavera, que é a Urbis 1, 2 e 3, Avenida Kennedy, que hoje chama Manuel Chaves, tudo isso, Avenida Centro Roberto Social Santos. Urbano de Itabuna. Então, a estrada, a requalificação da estrada de Ilhéus de Itabuna, a estrada que está sendo duplicada agora foi projeto de Roberto Santos. Aliás, gente, já está aprovado na Assembleia o nome de Rodovia Governador Roberto Santos, numa justiça, um dos homens de bem mais importantes do Brasil que nós tivemos aqui ajudando Itabuna. E eu não era prefeito, e o prefeito atual não trouxe nada no governo de Rui Costa para Itabuna. A obra mais importante que tem aqui do governo do estado está em Itapé, que é a barragem. Né? Bem, nós... Itabuna, acima de tudo, é o que eu quero, Itabuna para o alto. Obrigado, viu, Sudré, pela sua presença Obrigado aqui. também. Nos ajudou muito a entender, né, que é muito complicada essa política aqui, principalmente aqui no sul da Bahia. Tem muitas nuances, muitas coisas que o povo precisa entender e votar com consciência e com responsabilidade, porque depende do seu futuro. Eu agradeço aqui a presença de Carlos Sudré, advogado, aqui falou mesmo aqui sobre política. Tapé, abordamos até Porto Seguro, falamos sobre Ilhéus e Itabuna. Obrigado, Sudré. Obrigado também. Paz para Itabuna e que a gente tenha uma eleição em paz e que seja tudo esperançoso para o futuro de nossa terra. Obrigada. Bem, nós estamos chegando ao fim mesmo. Eu quero agradecer a vocês a atenção, a audiência. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Eu estou aqui substituindo o âncora Barbosa Filho. Espero ter agradado, mas vamos em frente. Amanhã estarei aqui novamente, na sexta também. Vocês vão ter que me aturar nesses 3 dias. Boa tarde, vem aí o Alerta Cidade com a Thaís Santana. Boa tarde.